todos. O tema dessa mensagem é ciúmes. Senhor nosso Pai, te damos graça, porque o Senhor tem nos ensinado, nos revelado coisas tremendas. Me capacite aqui, Pai, a passar para os meus irmãos o que o Senhor trouxe para a minha vida, para a vida da minha esposa, durante a preparação dessa mensagem, dessa paraxá Nassô. Que cada um possa receber, Pai, entender, compreender, receber a parte que cabe a cada um deles e atrair a Tua presença. Nos ajude, nós dependemos do Senhor, Bexem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, dessa paraxá, é ciúmes. A Torá, ela é um livro com leis universais e com conhecimento ou não, todas as pessoas, sem nenhuma exceção, nesta terra, estão sujeitas a serem julgadas por estas leis. Entre as leis da Torá, temos a lei com relação ao adultério deflagrado, ao adultério descoberto, como registrado em Vaikra, Levítico, capítulo 20, versículo 10. Se um homem adulterar com uma mulher de outro homem, isto é, com a mulher de um conterrâneo, tanto o adúltero quanto a adúltera serão executados. Ou seja, eles deveriam ser, pela lei, mortos. Temos uma outra lei para a suspeita de adultério. Situação não deflagrada até aquele momento. É nesta questão que precisamos prestar atenção neste dia. Nessa paraxá 35, Nassô, faça, registrado em Bamidbar, Números, capítulo 5, versículo 11 a 31, temos o relato do marido que, se tivesse alguma dúvida do caráter da esposa com relação à fidelidade dela, se sentindo traído pela infidelidade da esposa, este marido poderia ser movido por um espírito de ciúmes com relação à esposa dele, e isto desencadearia uma grande quantidade de ações com exposições públicas diante do Kohen. Normalmente, 2 tipos de mulheres eram expostas a esta situação. A mulher que nunca tinha feito nada de errado, temente ao nome sagrado de Hashem, mulher que confiava que Hashem poderia revelar a verdade, e como resultado da inocência dela, ela iria conquistar o respeito de toda a comunidade e ganhava o direito de ter filhos, como registrado em Bamidbar, Números capítulo 5, versículo 28. Relatos estudiosos entre o povo de Israel que, nestes casos, a mulher correta, ainda que fosse estéril, receberia um milagre e ganhava o direito sobrenatural de gerar filhos. O outro tipo de mulher era aquela que não conhecia, não temia e não acreditava em Hashem. Fazia o que ela sabia ser errado e acreditava que ficaria impune. Não acreditava nem mesmo no ritual da lei dos ciúmes. Uma mulher descrente de que Hashem poderia revelar a verdade ao seu respeito.
Em qualquer um dos casos, a situação era de extrema exposição. E se a mulher fosse culpada, a exposição seria permanente com graves consequências. Ela se tornaria um objeto de maldição entre o povo de Israel. A definição de ciúmes é um estado emocional que envolve um imenso sentimento de tristeza, provocado pelo receio de que uma pessoa amada dedique o seu amor a outra pessoa. Com relação à infidelidade conjugal, a Torá instrui que quando houvesse ciúmes na vida do marido no tocante à esposa dele, quando houvesse dúvida sobre a fidelidade da sua esposa, da esposa para com ele, o assunto deveria ser retirado da casa deles e apresentado ao Cohen. Isso é o que dizia, é o que diz, está escrito, a lei. A minha esposa, esta semana, recebeu muitos questionamentos com relação a esta paraxá. Perguntas como: e se a mulher tivesse dúvida da integridade do marido dela? Por que não existe uma lei de ciúmes também para a esposa? Além da tradicional afirmação, parece que a mulher sempre é discriminada na Torá. Não, não é. Não por Hashem, através de Yeshua. Os critérios em relação a esta lei dos ciúmes estão bem detalhados na Torá. Vamos analisar algumas situações sobre essa lei de ciúmes, entregue no deserto para o povo de Israel em uma época em que eles viviam em tendas. Por quais motivos um esposo poderia ter ciúmes da esposa dele? Um filho que se parecia com seu vizinho? Que sejamos parecidos com Yeshua, para não sermos confundidos como sendo o filho ou a filha do outro. As famílias entre o povo de Israel sempre tiveram muitos filhos. E cada mulher casada normalmente tinha muitos irmãos, pais, primos, entre outros parentes que conviviam ali em sociedade, uma tenda colada na outra. Antes mesmo desse período, os filhos de Yaakov, Shimon e Levi, após um acordo de casamento, se levantaram para defender a honra da irmã Diná e mataram todos os homens da cidade de Siquém, no terceiro dia, após eles terem feito a circuncisão. História descrita no capítulo 34 do livro de Bereshit, Gênesis. Eles quebraram um acordo, um pacto, pelo desejo de vingança, pelo mal que sua irmã Diná havia recebido. O tema da vingança pela honra é amplamente relatado nas Escrituras Sagradas e bastante conhecido no mundo inteiro. Hoje vivemos em uma sociedade onde os valores familiares têm se degradado e muitas vezes as brigas e divisões começam dentro do próprio lar, dentro da própria família. Mas naquela época, apesar de existir a lei dos ciúmes, não era comum um homem se levantar para acusar a esposa dele de infidelidade. Imagine você como poderia ficar a credibilidade
a reputação, a honra deste homem dentro do seu próprio lar depois desse episódio. Com a família por parte da esposa dentro da sociedade do povo de Israel, aonde ele estava inserido. Provavelmente ele receberia uma pressão terrível sobre a vida dele. Uma situação tão séria que Yosef, pai adotivo de Yeshua, ao saber que sua noiva Miriam estava grávida, sabendo que o filho não era dele, mesmo sentindo-se traído por ela dizer que estava grávida, ainda assim, ele decidiu não levá-la ao Cohen para que fosse cumprida a lei, e exerceu sobre ela misericórdia. Matitiahu, Mateus, capítulo 1, versículo 19. Yosef, seu marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, sem chamar a atenção de ninguém, em vez de expô-la à vergonha pública. Hashem deseja misericórdia e não a justiça da lei. Hashem falou com Yosef em sonho e estabeleceu tudo no seu devido e correto lugar. Shinshon, Sansão, casou-se com uma mulher estrangeira. Eles não conheciam nem viviam pela Torá. Um descendente dos filisteus. Shinshon abandonou o seu lar por um motivo fútil. Passado algum tempo, voltou para rever a esposa e descobriu que o seu sogro havia entregue a filha, a mulher de Shinshon, em casamento para outro homem, porque acreditou que Shinshon havia rejeitado a filha dele. Como vingança por ter entregue sua esposa a outro homem, Shinshon incendiou todas as plantações dos filisteus. Vingança. A consequência foi que os filisteus mataram tanto a mulher quanto seu pai, queimados vivos. Esta era a realidade daquela sociedade naquela época, onde a vingança imperava como a lei e como o direito. É meu direito. Esav desejou matar Yaakov por causa de uma bênção que ele mesmo havia vendido. Pender não queria entregar. Caim matou Avel porque a sua oferta não foi aceita. A questão é que a lei da vingança, da honra, existe, embora nunca tenha sido instituída na Torá. Adonia tentou usurpar o trono do seu pai, Davi, por misericórdia. Ele ficou vivo, mas continuou abusado. E estrategicamente pediu para Batseba, mãe de Xolomó, para interceder por ele junto ao rei Xolomó. E entregar a ele, Adonia, a concubina de seu pai, Avishag, a sunamita. Quando Xolomó ouviu isto, ele mandou matar Adonia. Por quê? Ele sabia que se Adonia ficasse com a mulher que pertenceu ao seu pai, ele receberia espiritualmente a força que pertenceu ao rei. Na questão a saber,
o próprio reino de Israel. Não existe na Torá escrita uma lei que afirme de quem tomasse a esposa do rei seria rei. Não tem isto. Mas sabemos que as concubinas do rei Shaul ficaram com Meler Davi. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 8a. Dei a você a casa do seu senhor e as esposas do seu senhor para abraçar. Por entregues a Davi, o rei. E apesar de não existir uma lei que apresentasse que o poder e a honra de um homem era medido pela vida de sua esposa, esta lei em especial era reconhecida, inclusive por Hashem, que deu todo o poder do rei Shaul nas mãos do rei Davi. Este é o poder que tem uma esposa. Muitas esposas foram a causa de guerras no mundo para um homem manter a sua própria honra. Veja você o que pode acontecer a um homem desavisado que se envolve emocionalmente com uma ex-mulher de um chefe do crime organizado. A mulher acusada de adultério não era morta por meio do procedimento da lei do ciúme, descrita na Torá. Principalmente por causa de outros vínculos que poderiam existir com a vida dela. Em especial, se ela fosse mãe e tivesse responsabilidades para com seus filhos. Mas a vida dela seria prejudicada. As denúncias de infidelidade deveriam chegar de alguma forma ao marido, que deveria passar a observar o comportamento da esposa dele. E se a situação estivesse associada a um filho que não fosse parecido com o pai, poderia agravar ainda mais a situação. Ainda assim, os clãs procuravam resolver essas questões entre eles, sem expor a vida de sua família, fora da sua casa. Exceto se houvesse riscos de crime passional, risco de morte de alguém por conta da situação. Eu acredito que nestes casos, o marido seria até aconselhado pela própria família a levar o caso para o Cohen. O instrumento da Torá foi colocado para fazerem as pessoas temerem o nome sagrado de Hashem e serem preservadas com vida. Não para trazer a morte sobre a vida de alguém. Nas Escrituras Sagradas temos relatos de casos de filhos gêmeos completamente diferentes um do outro, como foi o caso de Jacó e Esaú, filhos do mesmo pai. Adão gerou um filho semelhante a ele e o chamou de Sete. Outra situação. A mulher não tinha como cometer adultério sozinha. Então vamos entender o que estava previsto, o que poderia ocorrer com uma outra parte, com pseudo bonitão. Mislei, Provérbios, capítulo 6, versículo 32 a 35. O que comete adultério perde a razão. O que faz isto destrói a si mesmo. Ele não terá nada, e senão feridas e tribulação.
e sua desgraça jamais será apagada, pois os ciúmes levam o homem à fúria. Ele não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará compensação, recusará qualquer paga, sem se importar com a quantia. A outra parte poderia ter a sua jornada nessa terra literalmente encurtada, porque um marido enciumado, na sua fúria, poderia perseguir a outra parte e não aceitaria nenhum valor em troca da sua honra. E assim, muitos homens nessa terra têm perdido a sua vida antes mesmo do tempo desta forma. O meu conselho para você é: não se envolva com uma mulher casada. Guarde essa instrução no seu coração. Onde você ganha o pão, não toque na carne que pertence a outra pessoa. Agora vamos tentar entender por que existe uma lei como essa na Torá, a lei dos ciúmes, em que uma pessoa não deseja usar, não deseja aplicar. Nós temos outras leis assim na Torá. Nós não temos nenhum caso registrado onde o pai tenha levado seu filho para ser morto por apedrejamento, por ele ser rebelde. Porém, essa lei existe e está registrada em Devarim, Deuteronômio, capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 21. A lei existe. Temos o registro em Bamidbar, Números, capítulo 15, versículo 32 a 36, de um único caso de um homem que apanhou lenha no Shabat. Provavelmente ele acenderia algum fogo estranho em algum lugar. 2 problemas: trabalhar no Shabat e acender fogo estranho. Notem, esse homem foi apanhado e mantido sob custódia até o término do Shabat. Porque apesar do povo ter a lei instruindo o que eles deveriam fazer, eles escolheram consultar a Hashem. E a lei foi executada para que não fosse aberto precedentes entre o povo de Israel. Com tristeza foi executada aquela lei, para que as pessoas pudessem temer do nome sagrado de Hashem. Preste bem atenção no que a Ruach HaKodesh diz. Um dos motivos pela qual a lei, a Torá, existe é para nos conduzir a demonstrar misericórdia e não executarmos o que acreditamos ser o nosso direito pela lei. Eu tenho direito. Eu quero que seja executado a lei. Cuidado. Você pode estar correndo na direção da sua morte. Caim matou Hevel, seu irmão. Um crime passível de morte. Mas ele não morreu. Porque Hashem deseja que as pessoas se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Se Caim procedesse bem, ele seria aceito. Caim recebeu uma punição maior do que ele poderia suportar, como ele mesmo relatou. A terra havia se tornado um Deus na vida dele, e agora a terra não poderia mais produzir para ele.
Meler Davi adulterou e depois matou o marido inocente de uma mulher adúltera. Urias não era um homem qualquer. Apesar de não fazer parte do povo de Israel, um não judeu, ele era um nome temente, um homem temente ao nome de Hashem. E leal, fiel ao rei. Meler Davi errou, perdeu a presença do Senhor. Para uma pessoa com o seu nível de consciência normal, esta é a maior punição que uma pessoa pode receber: perder a presença do Senhor. Mas Davi se arrependeu. E por este motivo, Hashem escolheu ter misericórdia dele, e ele foi preservado com vida. Mas a conta chegou. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Davi disse a Natã: eu pequei contra Adonai. Natã disse a Davi: Adonai também perdoou o teu pecado. Tu não morrerás. Entretanto, Hashem é justo. E Davi recebeu as punições que ele mesmo decretou com as palavras dele. Perdeu 4 filhos. Cuidado com as coisas que você mesmo fala, principalmente na sua própria justiça, para que você não traga decretos ruins sobre a sua própria vida. Hashem criou a lei para os homens serem preservados do maligno e escolher exercer a misericórdia e não a justiça. Que possamos compreender a Torá como Hashem a estabeleceu e compreender bem. A lei dos ciúmes nos ensina muito mais sobre Hashem como marido e de nós como esposa adúltera do que de qualquer outra questão relacionada entre o marido e a sua esposa sem fidelidade. Todas as pessoas que temem o nome sagrado de Hashem deveriam se manter longe de qualquer relação ilícita. Olhares, pensamentos, porque Hashem nos trata como esposa. Yeshayahu, Isaías, capítulo 54, versículo 5. Pois seu marido é o Criador, Adonai Tsevaot é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Se compreendermos este mistério, saberemos o motivo pelo qual Hashem está tão irado com o seu povo. Um povo escolhido que deveria ser um modelo, um exemplo de fidelidade para as demais nações. O marido judeu era responsável por toda a provisão da vida de sua esposa desde o seu noivado, quando ela ainda estava na casa dos pais. Ela já era ali reconhecida como uma esposa. Como ocorreu com Miriam e Yosef. Ainda não estamos convivendo na casa do nosso marido, mas precisamos ter um entendimento claro que nós estamos desposados nesse mundo. E precisamos compreender a importância da nossa fidelidade para o nosso próprio bem. Agora, se não podemos ter fidelidade com o nosso cônjuge dentro da nossa casa, nessa terra, como é que nós poderemos então ter fidelidade para com Hashem? Hashem tem cuidado de nós, nos cercado de todos os bens, desde a vida, o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que ingerimos.
com as roupas que vestimos, com tudo que nós temos, ainda assim, outras coisas têm recebido prioridade na nossa vida e nos removido da presença de Hashem. E Hashem sente dor no coração dele. Hashem nos revelou essa dor, a dor que ele sente, através da vida do profeta Oséias, um marido traído que ainda era convidado a criar os filhos de outro homem dentro da própria casa, como se fossem deles. E Oséias nunca levou a esposa dele ao Cohen. Embora pela lei Oséias tivesse o direito de fazer isto. Entretanto, Oséias escolheu amar aquela mulher infiel. Acredito que nem este seja o teu caso. Muitas vezes proferimos que amamos a Hashem através de Yeshua, porém, ao surgirem os desafios, os problemas, as provas normais da vida, normalmente agimos de forma contrária ao que nós dissemos. E logo queremos cancelar o nosso voto, voltar atrás na nossa palavra empenhada. E assim, situações ou outras pessoas têm tomado o lugar de Hashem com prioridade nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós estamos agindo da mesma forma que Caim. Descaímos o nosso semblante, matamos o nosso irmão com as nossas palavras felinas e ácidas e falamos para Hashem: não tire de mim o meu Deus, porque isto é demais para mim suportar. O que ou quem está ocupando o lugar de Hashem na sua vida? A internet, as redes sociais, avalie você a sua vida. Oséias capítulo 6, versículo 4. Efraim, que farei com você? Yehudá, o que farei com você? Pois seu amor fiel é como a névoa da manhã, como o orvalho que desaparece rapidamente. Hashem está irado com seu povo, porque, como um esposo que ama sua esposa, por amor, sem nenhum outro interesse, colocou tudo para sua esposa viver bem ao seu lado. Uma esposa que muitas vezes tem trocado o seu senhor por absolutamente nada, pagando com traições a relação de amor que tem recebido. Hashem não é obrigado a nos proteger quando nós mesmos, de forma irresponsável, nos colocamos em risco. E embora muitas pessoas ainda não tenham percebido, a situação está mudando rapidamente na terra. Devarim, Deuteronômio, capítulo 35, capítulo 32, versículo 35. A vingança e a retribuição são minhas. Depois que Hashem criou todas as coisas pela sua própria vontade, ele se revelou como o Senhor do universo, Adonolan. Os nossos pais tinham o dever de garantir à próxima geração esse conhecimento.
mas em algum lugar ele se perdeu. E a escolha das pessoas de geração em geração tem sido ocultar, desprezar e trair o Senhor. Porém, vivendo do seu próprio modo, em pecado, neste mundo que foi criado, pertence e é mantido por ele, Hashem. Esta situação é semelhante a uma mulher casada, vivendo na casa do seu marido, totalmente dependente dele, que recebe tudo o que ela precisa e utiliza tudo isso com os seus amantes, tomando os bens do seu marido para financiar os seus próprios prazeres, gerando filhos dos amantes para serem criados na casa do marido. É dessa forma que nos encontramos neste exato momento. Ainda assim, as pessoas acreditam na loucura delas, que não estão fazendo nada de errado. Ezequiel, capítulo 16, versículo 38 a 42. Eu pronunciarei para você a sentença que se aplica às mulheres que cometem adultério e assassinato. Trarei sobre você a morte, sentença de meus ciúmes e fúria. Sim, entregarei você a eles, e eles vão tornar seus altares em ruína, destruir seus santuários, despir você de suas roupas, levar suas joias, deixar você nua e exposta. Eles também trarão uma multidão contra você, que a apedrejará até a morte, e as despedaçará com suas espadas. Eles queimarão suas casas até as cinzas e executarão julgamentos contra você na presença de muitas mulheres. Eu a farei parar de fornicar, e você jamais pagará novamente por uma amante. Sim, farei abrandar minha ira contra você. No entanto, depois disso, não terei mais ciúmes de você. Ficarei tranquilo e não terei mais ira. É o que está escrito. Eu recomendo que vocês leiam o livro de Ezequiel, o capítulo 16 inteiro, para que vocês possam compreender melhor a nossa condição atual de esposa adúltera. As pessoas na terra inteira têm desonrado o nome de Hashem e têm utilizado muito mal tudo o que elas recebem e não consegue reconhecer sequer o favor do Senhor por onde elas caminham. Este é também um dos motivos pelo qual esta terra está inteiramente sendo assolada com estas enfermidades, como estamos observando acontecer. Zacarias capítulo 8, versículo 1 a 3. Veio a mensagem de Adonai Sevaot. Adonai Sevaot diz: sou muito zeloso de Sion, ciumento, e tenho zelo, ciúmes, dela com grande fúria. Estou voltando a Sion e viverei em Jerusalém, e Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, a montanha de Adonai Sevaot, a montanha do Santo. No ritual da lei de ciúmes, o Cohen ele escrevia em um pergaminho e lavava esse pergaminho na água de amargura. E a mulher tinha que beber dessa água. E dependendo do resultado final, a mulher poderia ser inocentada ou culpada. Hashem ordenou para alguns profetas comerem um pergaminho. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 a 3. Ele me disse: ser humano, coma o que você vê diante de você, coma esse rolo.
e então vai e fale à casa de Israel. Então eu abri a minha boca e ele me deu o rolo para comer e me disse: ser humano, come esse rolo que estou dando a você e encha seu estômago com ele. Quando comi, ele tinha um gosto doce, como de mel. E o Hanã também comeu das palavras de um pergaminho. Resgalo Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como mel, mas depois de tê-lo engolido, meu estômago ficou amargo. Todas as pessoas nesta terra, sem nenhuma exceção, serão provadas pela palavra de Hashem. Conheça ela o Senhor ou não, e isto já começou. E o Senhor nos convida hoje, todos nós, como foi feito com o profeta, para recebermos o rolo do livro e comermos das palavras desse rolo. Como está a sua fidelidade para com Hashem através de Yeshua? Avalie você, a sua vida. Para nós fecharmos, todas as pessoas na terra serão provadas na lei dos ciúmes de Hashem, através de Yeshua, nosso marido. Avalie você. Qual será o resultado final na sua própria vida depois que você ingerir essas palavras? Você será inocentado, inocentada, aprovado, aprovada e fértil, como foram os profetas outrora? E será honrado, seguindo na presença do Adonolan, o Senhor do Universo? Ou você será culpado, culpada, reprovado, reprovada, envergonhado, envergonhada, e ficará estéril para sempre? Avalie a sua vida. A escolha é sua. O desejo da Ruach HaKodesh é que sejamos todos aprovados. E a Ruach recomenda que para isto vejamos onde está o nosso coração no dia de hoje. Que possamos chamar Hashem de Senhor com consciência e entendimento do que isso significa, tributando ao nome sagrado de Hashem toda a honra e toda a glória. Malaquias, capítulo 1, versículo 6b. Se eu sou o Senhor, onde está o teu respeito devido a mim? 1 Kefa, Pedro, capítulo 3, versículo 6. Sara obedeceu a Abraham e o honrou como seu senhor. Vocês são filhos dela, se fizerem o que é certo e não sucumbirem ao medo. Que possamos ouvir e dar atenção à voz da Ruach HaKodesh, que possamos nos apresentar de pé, com vestes limpas, e oferecer a Hashem, pelo menos, a nossa fidelidade. Que possamos reconhecer quem é Hashem, de fato, através de Yeshua, o seu único filho, Yeshua, que entregou a vida no madeiro por amor de nós, para sermos resgatados da morte. Agora mais que nunca, é tempo de assumirmos a nossa correta posição em nome de Yeshua. Resgalos, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Aruar é a noiva. Aruar e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. E todo aquele que tiver sede, venha. E todo aquele que quiser, receba de graça a água da vida.
em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 29/5, teremos uma única Parashá, Parashá número 36, Berra Aloterra, quando você ascender. Após deixar o Monte Sinai e viajar até o deserto de Parã, o povo de Israel começou uma série de reclamações ácidas, amargas, movidas principalmente pela mistura de povos que se juntou ao povo de Israel na saída do Egito e ao longo do caminho. A Parashá segue até Miriam falar mal, Lashon Hará, maledicência, para Aharon sobre seu irmão Moshe. E os problemas na nossa vida parecem sempre iniciar com uma pequena insatisfação. Conduz para a murmuração e nos arremessa direto para falar mal de outras pessoas. Preste atenção. E assim segue. Convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar com cada um de vocês poderosamente, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, apesar da nossa infidelidade para com o Senhor. Pai, nos ajude a compreender, Pai, aonde nós temos colocado o Senhor e qual é a prioridade que o Senhor ocupa na nossa vida. Nos ajude a revermos todas essas situações. Em nome de Yeshua, para o nosso próprio bem. O Senhor deseja para nós só o bem. Não nos deixe estar enganado, acreditando, Pai, que o Senhor tem alguma obrigação para conosco. Nós vivemos na Tua casa, na Tua terra. E, Pai, o nosso desejo tem sido seguir outros deuses, entristecendo o Teu coração. Nos ajude a reposicionar a nossa vida, hoje, agora, a partir desse momento. Nos ajude a sermos, de fato, aquilo que o Senhor nos chamou para ser nessa terra. Nos ajude a alegrar o Teu coração. É o que eu lhe peço. Perdoe a mim, perdoe a todos os meus irmãos. Em especial, Pai, meus irmãos na terra de Israel, que hoje não conseguem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Crianças, sem nenhum entendimento, brincando com áspide. Nos ajude a compreender o quanto o Senhor é bom. Em nome de Yeshua, fica conosco. Obrigado pela Tua exortação. Obrigado pelas Tuas instruções. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado. Louvado e engrandecido seja Teu santo nome, em todo o céu e em toda a terra. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja, que assim seja.